paz do Senhor Jesus, estamos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de assistir às aulas anteriores, de se inscrever no canal e ativar as notificações e compartilhar as demais aulas com todo mundo, inclusive esta. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10. As adversidades não impedem o crescimento do cristão. O objetivo da nossa lição é explicar o contexto de Paulo em Tessalônica, apresentar as ações de Deus em meio às adversidades, ensinar que o crescimento espiritual vem com as adversidades. Não sai daí, já já a gente volta. Tessalonicenses 1:7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A lição de hoje é referente ao livro de 1 Tessalonicenses. Eu quero indicar a você que nos assiste a ler este livro. Ele é bem pequeno, é um livro maravilhoso de se ler. E você pode estar lendo para melhor esclarecimento sobre este assunto. No tópico 1, nós vamos falar sobre a chegada do Evangelho em Tessalônica. Quem é que está indo pregar em Tessalônica é Paulo e Silas. E quando eles chegam na cidade, eles ficam abismados com o crescimento da cidade. Eles acham uma cidade muito grande, muito bonita, uma cidade boa para se pregar o evangelho, uma cidade boa para fundar uma igreja. Paulo e Silas, como missionários, eles chegavam nos lugares e ficavam observando atentamente aquele lugar. Eu imagino Paulo como um comerciante. Quando eles viajam, todo comerciante, eles chegam no lugar, ele já diz assim, olha, aqui dá de fazer um determinado ponto comercial, aqui fica bom para um ponto comercial disso, aqui fica bom para uma feira, aqui fica bom para o supermercado. Então, o comerciante, ele não perde a oportunidade. Em viagens que ele faz, ele sempre traz alguma informação daquela cidade na qual ele visitou sobre o comércio. Como ele é comerciante, ele observa atentamente tudo isso. Quem é feirante, quem trabalha com confecção, sempre observa. Loja, cidade tal é muito boa para venda de roupa, loja tal é muito boa para venda de verduras. Então, Paulo e Silas, eles eram exatamente assim, só que eles observavam a questão de se ganhar alma. E eles chegaram em Tessalônica e observaram que a cidade era uma cidade autogovernada, ou seja, uma cidade que não dependia de outras cidades para sobreviver, que não dependia de outra cidade para se manter. Era uma cidade que tinha de tudo, então as pessoas sobreviviam dali mesmo, não tinha necessidade de ir trabalhar em outra cidade, não tinha necessidade de comprar em outra cidade. Então a cidade era abastecida em tudo. Então eles observaram e viram que ali também era uma boa oportunidade de pregar o evangelho. Às vezes algumas pessoas podem ter visão, mas perdem as oportunidades.
Outras pessoas têm muitas oportunidades, mas não têm visão de crescimento. Chega no lugar, não vê o que aquele lugar pode lhe trazer de frutos, o que aquele lugar pode trazer resultado. E pessoas que têm visões, ele chega nos lugares, ele já vê aquilo acontecendo, já vê o comércio ali, já vê as pessoas comprando, sabe? Ele contempla de longe. E Paulo, ele já contemplava isso. Ele viu que ali era uma oportunidade excelente de se pregar o evangelho e eles pregaram o evangelho naquele lugar. Duas coisas eles viram em Tessalônica: oportunidade e tiveram visão, e eles não desperdiçaram isso. Eles implantaram a palavra do Senhor naquele lugar. Que nós possamos buscar a direção do Senhor, porque às vezes o Senhor nos dá oportunidade de algumas coisas na nossa vida. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, mas quem sabe Ele já te deu a oportunidade de você ter visto, de você ter vivido, e aquilo você deixou passar. Por quê? Por falta de visão. Nós temos que ter visão. O crente tem que ter visão. E Tiago disse que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então peça a Deus sabedoria, discernimento, visão, para você saber aproveitar as oportunidades, tanto material como espiritual. Nós devemos pregar o evangelho e todos nós recebemos um ID do Senhor Jesus. Então todos nós somos missionários. Nós temos que andar com essa visão. Qual é o momento que eu posso pregar o evangelho? Qual é o momento que eu posso evangelizar alguém? E quando nós tivermos oportunidade, nós falar de Jesus para alguém. Às vezes nem precisa falar muito. Fala uma frase, fala um versículo bíblico, dê uma palavra de ânimo, uma palavra de vida, uma palavra de restauração para alguém. Nós vemos em uma época em que as pessoas criticam muito, falam muito mal dos outros. E nós cristãos temos que ser destacados de amar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Esforço e providência. Paulo está em Tessalônica com Silas pregando a palavra, mas eles eram missionários e eles dependiam do sustento de outras pessoas porque eles viviam viajando. E as igrejas ajudavam Paulo em suas viagens. Uma das igrejas que muito ajudou Paulo foi a igreja de Filipos, que nós até falamos sobre ela na lição anterior. Ela, mesmo sendo uma igreja carente, ela se esforçou em ajudar Paulo. E essa igreja ajudou muito Paulo nessa viagem que Paulo fez com Silas a Tessalônica. Mas Paulo, ele não esperou somente a ajuda da igreja. Ele pregou 3 sábados em Tessalônica, está escrito aqui no livro de Tessalonicenses, que ele pregou em 3 sábados. E nos períodos que Paulo não estava pregando, nos finais de semana, no sábado, ele estava trabalhando. Ele mesmo disse que trabalhou para não sobrecarregar os seus irmãos que lhe mandavam ajuda. Então, o missionário, quando ele tem a oportunidade de trabalhar, ele tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Não só depender da igreja, aquele que é sustentado pela igreja. Se tiver a oportunidade de trabalhar, trabalhe para ajudar, para não sobrecarregar as outras igrejas, ou para não sobrecarregar outras pessoas. Se Paulo pregou 3 sábados, com certeza ele passou muitos dias naquela cidade, então ele precisava se manter. Então ele viu uma oportunidade de pregar o evangelho, como era uma cidade autogovernada, uma cidade boa, uma cidade grande, então tinha alguma maneira de trabalhar, um trabalho que não fosse tão difícil, que não fosse tão exigente. E Paulo trabalhou durante esses dias. Nós não sabemos em que Paulo trabalhou, como ele trabalhou, quais os horários exatos que ele trabalhou, contudo que ele relata nesse livro, que não esperou apenas a ajuda das igrejas, mas que também ele trabalhou para se manter. Por isso que Paulo, muitas vezes, ele fala que ele sabe já viver com pouco e sabe viver com muito. Já por quê? Porque Paulo passou por muitas aflições, por muitas necessidades. Ele sabia já lidar com tudo aquilo. Ele estava ali para pregar o evangelho. Sabia que ia sofrer, sabia que ia passar necessidade, mas o seu alvo era pregar o evangelho, fazer com que o nome do Senhor fosse anunciado. Quem é Paulo? Eu vou deixar aqui um vídeo que a gente tem no canal sobre Paulo para melhor esclarecimento.
Paulo é natural de Tarso, mas ele é filho de judeu, ele é da tribo de Benjamim. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, que fazia parte de Roma. Então, ele nasceu lá, ele tinha certidão de nascimento de Tarso. Por isso que Paulo é romano, porque ele tem a certidão de nascimento. Até questionaram ele se ele havia comprado essa certidão por um preço alto, se ele era rico. Questionaram ele quando ele estava preso sobre isso. E ele disse que não, que ele era de lá naturalmente. Então, Paulo nasceu lá e ele recebeu a certidão de lá. Paulo também era judeu e tinha certidão judaica, porque ele era da tribo de Benjamim. E como os filhos de Israel estavam espalhados pelo território romano, qualquer um que nascesse em qualquer região romana, mesmo morando fora da cercania de Israel, ele era um judeu. E ele, quando ele cresceu, ele foi para Jerusalém para estudar lá o Pentateuco. E é isso que os judeus fazem até os dias de hoje. Qualquer um que nasce em qualquer lugar do mundo, eles têm um período que, quando eles têm já a idade, talvez 17 ou 18 anos, não estou lembrando agora, eles vão para Israel. Lá eles vão estudar sobre a história de Israel, vão viver lá. Se eles gostarem, eles permanecem lá. Se eles não gostarem, eles voltam para o seu lugar de origem onde nasceram. Mas continua sendo judeu. O judeu é judeu, nascendo em qualquer lugar. Então, Paulo era um judeu. Então, Paulo estudou em Jerusalém, se tornou um fariseu muito arrogante. Nós conhecemos isso através do livro de Atos. Se tornou um perseguidor do evangelho de Cristo. Paulo, ele conhecia muito bem as leis e ele defendia as leis com todo vigor, com toda força que ele tinha. Ele acreditava exatamente que as coisas tinham que funcionar do jeito que a lei estava dizendo. Então, ele perseguiu os cristãos porque eles achavam que os cristãos estavam contra Deus. Contudo, nós sabemos que houve as perseguições do povo judeu. Teve um dia que Estevão foi levado, que Estevão foi apedrejado, e naquele mesmo dia Paulo estava lá, ele consentiu na morte de Estevão, e naquele mesmo dia os cristãos, muitos, se espalharam por todas aquelas redondezas, e a Bíblia diz que por onde os cristãos passavam, eles não ficavam calados. Olha só, mesmo na adversidade, o reino de Deus cresce. Estevão está sendo morto, o povo está se espalhando e o reino de Deus está crescendo. Então, Paulo, perseguidor do evangelho, conheceu a Cristo no caminho de Damasco, se converteu ao cristianismo, teve visões do céu, teve muitas revelações de Deus, de Jesus Cristo, não foi somente essa do caminho de Damasco. Ele relata em outros livros sobre outras visões que ele teve. Então, ele teve um relacionamento profundo com Deus, comunhão, interesse, dedicação e experiência, todos os dias crescendo. Quando ele aceitou a Cristo, ele foi para a Arábia, pregou o evangelho lá, depois voltou para Damasco, pregou o evangelho. Em sua carta aos Gálatas, ele fala um pouco sobre a sua história. Nós não sabemos muita coisa sobre a história de Paulo. O que nós sabemos é o que está escrito em Atos capítulo 9, 11, e o que está escrito em Gálatas capítulo 1, capítulo 2, alguma coisa em Coríntios. Ele relata muito pouco sobre a sua história. Contudo, que nós sabemos que ele voltou para Jerusalém, Barnabé apresentou ele para a igreja, depois ele foi para a sua cidade natal, que é Tarso. Lá ele permaneceu por um período de tempo, mesmo ele pregando o evangelho lá, mas ele ainda não era conhecido como o apóstolo Paulo. Ainda ele não tinha sido levado a ser um missionário. Ele ainda não tinha sido levantado como missionário para evangelizar aos gentios pela igreja. E Paulo passou muito tempo, como nós chamamos, no anonimato, mas isso não significa que ele não estivesse estudando, analisando a palavra de Deus e pregando naquela região onde ele estava morando. Lógico que ele não ficou calado, mas foi um período que
Paulo não entra na história. Quando Paulo entra na história novamente, são alguns fatos que mostram ele entrando na história. Quando ele se converte, quando ele é apresentado à igreja em Jerusalém, depois desce para Tarso. E nós vemos Paulo sendo apresentado, aparecendo na história novamente, quando Barnabé busca ele lá para levar junto com ele a Antioquia para pregar a palavra de Deus. Então agora Paulo está entrando no cenário como apóstolo, como pregador aos gentios. Então, esse período que nós chamamos de anonimato é porque é o período em que ele passou calado na história bíblica. Não tem outros relatos sobre ele, se ele pregou na Cilícia, se ele pregou em outras regiões. Nós não temos esses relatos muito aprofundados na Bíblia. É por isso que é conhecido esse tempo parado. Porque quando Barnabé busca Paulo de Tarso, leva para Antioquia, aí começa a história de Paulo. Paulo pregou em Antioquia, depois já viajou para outros lugares com Silas, já viajou para outros lugares com outras pessoas. E aí nós vemos suas cartas sendo escritas, sendo encaminhadas, endereçadas para outras regiões. Contudo, nós temos 13 cartas de Paulo no Novo Testamento. E essas cartas só começaram a ser escritas a partir desse dia que Barnabé trouxe ele e levou para Antioquia para pregar a palavra do Senhor com ele. É por isso que existe esse tempo bem grande sem ser mencionado o nome de Paulo na história. Alguns comentaristas dizem que Paulo viveu 9 anos no anonimato. E aqui no capítulo 2 de Gálatas, ele conta uma história de 14 anos que ele não tinha ido a Jerusalém. Esses 14 anos pode ser dado a partir do momento que ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, até esse dia que ele foi para Jerusalém juntamente com Barnabé e Tito. Então, não é o período em que ele ficou no anonimato, é um período total da sua vida geral, a partir do momento que ele aceitou Jesus, até aquele momento em que ele está indo para Jerusalém, juntamente com Barnabé. Porque quando ele está indo para Jerusalém, ele já vem de Antioquia com Barnabé. Então, esses 14 anos que ele fala é o total geral do dia que ele se converteu até esse momento que ele está subindo a Jerusalém. As tribulações não impedem o agir de Deus. Sempre vai haver pessoas dispostas para servir a Deus, para enfrentar os problemas, para encarar as perseguições, para encarar as lutas. E Paulo e Silas estavam pregando nessa cidade e lá eles tiveram muita perseguição, lá eles tiveram muitas adversidades, lá eles passaram por necessidade, lá eles passaram por lutas, tiveram que trabalhar, tiveram que se esconder. Os judeus começaram a persegui-los e eles se esconderam na casa de um irmão. E depois, durante a noite, eles tiveram que sair daquela cidade escondido para não serem mortos por causa da perseguição. Os judeus que perseguiam da mesma forma que ele perseguiu os cristãos anteriormente à sua conversão. Agora os judeus estão perseguindo ele. Então ele pregava o evangelho, mas sabendo que iria ser perseguido, mas isso não impedia de ele viajar para algum lugar para pegar o evangelho. Então ele pregou o evangelho mesmo com muita perseguição. Nessa carta ele relata sobre isso, da sua necessidade, de suas perseguições, e foi muito difícil, mas ele deixou a mensagem do Senhor e a igreja do Senhor cresceu naquele lugar porque Paulo deixou a sementinha do evangelho. Tópico 2. Cumprir a missão em meio às adversidades. A grande perseguição em Jerusalém. Nós conhecemos a perseguição em Atos capítulo 8, que foi o dia em que Estevão foi morto. A igreja estava crescendo muito, mas ali naquela região. E com a morte de Estevão, as pessoas, como eu já falei anteriormente, saíram andando por outras cidades, fugindo para não ser morto. E isso aconteceu como despertamento do Senhor para aquele povo. Sim, Deus permitiu que isso acontecesse para que o evangelho dele fosse anunciado em outros lugares, para que as pessoas
se despertasse, para que as pessoas acordassem para a realidade do Evangelho, que outras pessoas estavam precisando ouvir a palavra de Deus, não somente ali em Jerusalém, estavam centrados ali em Jerusalém. E aí, com isso, com esse despertamento, o povo saíram viajando, uns foram para Antioquia, outros foram para outras regiões. E por onde eles pregavam, eles iam deixando a sementinha do Evangelho. É por isso que por onde Paulo passava, pregando o Evangelho, já tinha alguns cristãos. Todo lugar que Paulo chegava já tinha um cristão ali, já tinha uma pessoa, já tinha uma família. E quem fez isso acontecer foi o Senhor, através daquela perseguição que as pessoas se espalharam. Então as perseguições, elas podem surgir na nossa vida para nos ensinar e para nos transformar. Quantas vezes nós somos transformados quando uma coisa acontece na nossa vida? Nós aprendemos lições. Se errávamos naquilo, nós passamos a não errar mais. Se nós levávamos a vida de qualquer jeito, a gente passa a olhar mais a nossa vida, ver a importância que é a vida, ver a importância que é ter alguma coisa. Então, quando nós passamos por alguma adversidade, nós sempre aprendemos alguma coisa. Acredito que você tem alguma coisa que você aprendeu, que você nunca mais esqueceu por causa de alguma coisa que aconteceu na tua vida. Eu acredito que você se aproximou mais de Deus por alguma coisa que aconteceu na sua vida. Tem alguma coisa que lhe fez mudar de ideia. Algumas pessoas só voltam para Jesus, só têm a sua vida transformada por Jesus quando precisam de um milagre. E Deus às vezes permite alguma coisa acontecer na vida dele, na família, para ele se voltar para o Senhor, para ele conhecer o Senhor. Quantas pessoas conheceram o Senhor em meio às adversidades? Algumas pessoas conhecem no caos. Então Deus permite às vezes a tragédia, Deus permite às vezes a tribulação, para aquela pessoa conhecer Ele, porque senão nunca vai ter um encontro com Ele. Então esse mundo não deve ser um lugar de conforto para nós, não. Quando Deus percebe que nós estamos nos acomodando, que nós estamos acomodados, confortável demais, Ele permite algumas coisas acontecer, que é para nós lembrarmos do primeiro amor, que é para nós voltarmos para Ele, é para nós lembrarmos de que outras pessoas precisam de salvação, que outras pessoas precisam de libertação. Então, alguma coisa Deus permite acontecer na nossa vida é porque nós estamos nos acostumando com as coisas deste mundo. E é muito perigoso quando nós nos acostumamos com as coisas deste mundo, que nós passamos a achar tudo certo. Ah, isso aqui não tem nada não. Ah, isso aqui não tem nada não. E aí a gente vai se conformando, quando dá fé, a onda já nos levou e nós estamos lá no meio dizendo, ah, tem nada não, tá tudo bem. E observa que às vezes quando a gente pergunta para alguém como é que ele tá com Deus, ele diz, tá tudo bem. Se conformou tanto com a vida medíocre, não busca mais pela presença de Deus, está vivendo já daquela maneira há muito, muito tempo, e ele auto se engana, já diz que está tudo bem. Como é que está tudo bem se não está fazendo nada para o reino de Deus? Se nós não estamos fazendo nada para o reino de Deus crescer, não está tudo bem. Nós não estamos bem com Deus, porque Deus não nos deixou neste mundo, Deus não nos colocou neste mundo para nós vivermos conformados só do trabalho para casa para o trabalho, ou qualquer coisa que seja. Nós estamos aqui para fazer o reino de Deus crescer. Nós estamos aqui para que o evangelho de Deus seja anunciado. E esse é o objetivo de Deus nos permitir estarmos aqui. Esse é o objetivo de nós sermos crentes, de ganharmos outras pessoas para o reino de Deus. Os Tessalonicenses, exemplo de fidelidade. No capítulo 1, Paulo elogia muito os Tessalonicenses por eles serem pessoas fiéis, porque Paulo pregou o evangelho lá e foi embora. E eles permaneceram imitando aquilo que Paulo havia ensinado. Paulo até diz no capítulo 1 que eles estavam sendo seus imitadores como ele era de Cristo, porque Paulo ele pregou um evangelho verdadeiro lá, ele pregou a palavra de Deus, ele não falou de si mesmo, mas ele falou da palavra de Deus. E ele, ao escrever essa carta, ele elogia esta igreja
por eles estarem vivendo o ensinamento que foi pregado, por eles não ter deixado de lado, mas estarem vivendo, por eles ter sido fiel à palavra que foi pregada, por eles estarem imitando Paulo, mesmo Paulo não estando lá, mesmo talvez Paulo nunca ficando sabendo sobre isso, mas eles estavam imitando Paulo. E Paulo certa vez disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está feliz aqui, não porque eles estão imitando um ser humano. Paulo está feliz porque eles eram imitadores dele. E Paulo era um imitador de Cristo. E Paulo lá não estava de brincadeira, não estava lá para se engrandecer, não estava lá para o seu nome ser enaltecido. Ele estava lá para enaltecer o nome de Jesus Cristo. E esta era a sua alegria. E ele está elogiando essa igreja porque, por mais que ela tenha passado por muito sofrimento, elas não deixam. Por mais que ela tenha passado por muito sofrimento, ela não negou o nome de Cristo, porque as perseguições eram muito fortes naquele lugar, mas aquela igreja permaneceu fiel ao Senhor. Então Paulo elogia porque não só os tessalonicenses falavam bem da igreja, mas outras regiões que até ele menciona aqui no texto que nós lemos. Porque vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. A fé daquela igreja, a fé do povo daquela igreja se espalhou na Macedônia, se espalhou em Caia, se espalhou em outras regiões, que chegou ao ouvido de Paulo, que ele disse: olha, vocês estão tão bem na fé que nós nem precisamos corrigir vocês quanto à fé. Nós precisamos sim falar de outros assuntos que vocês vão precisar, mas sobre a fé não precisa, porque a fé de vocês venceu, rompeu barreiras, chegou em muitos lugares e muitas pessoas já estavam se convertendo ao Senhor através do testemunho que aquela igreja estava dando. Fé operante, amor operante e esperança paciente. Paulo faz 3 elogios a essa igreja, uma igreja cheia de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé não tem evangelho, sem fé não tem progresso, e eles estavam progredindo por conta da fé. Paulo faz o segundo elogio a esta igreja, que era uma igreja amorosa, que tinha o amor. E nós já estudamos no trimestre anterior a esse, tivemos uma aula sobre o amor. Se você quiser assistir, é muito importante para saber o que é o verdadeiro amor. E essa igreja tinha amor. A palavra de Deus diz que podemos falar até a língua dos anjos, mas se não tiver amor, nada adianta. Uma igreja que trabalha, uma igreja que cresce, uma igreja que faz acontecer, mas não ama. Vive querendo passar por cima dos outros para crescer e tantas outras coisas. Então essa igreja, ela tinha amor e ela tinha esperança. Porque do que adianta nós vivermos neste mundo, falar tanto de Jesus e não ter esperança de vida eterna? Essa igreja tinha essa esperança. Sua esperança era a vinda de Jesus. Então essa igreja era uma igreja muito elogiada por Paulo, porque tinha fé, amor e esperança. É muito importante nós vivemos com esperança. A Bíblia diz: se nós esperarmos só nessa vida, nós somos os mais miseráveis. A nossa esperança é o Senhor, a nossa esperança está no Senhor. E que nós possamos aprender com a igreja de Tessalonicenses, uma igreja cheia de fé, amor e esperança. Tópico 3, adversidade, crescimento e fidelidade. Mesmo em meio às adversidades, Deus apresenta sua fidelidade para com os seus e dá o crescimento oportuno. Deus deu o crescimento para aquela igreja. Consciência de que a palavra é de Deus. Paulo, ele tinha certeza absoluta que ele tinha feito o seu melhor naquela região. Ele tinha certeza de que ele havia pregado o evangelho de Deus naquela região. Essa primeira carta que Paulo escreveu, porque foram 2 cartas, ele fala que teve muita vontade de retornar. Ele pregou uma palavra verdadeira e ele acreditou naquela palavra, e ele afirma que
não foi para aquela cidade, não foi visitar aqueles irmãos, porque Satanás o impediu. Sim, ele diz isso na sua carta. E ele diz, olha, muito tive vontade de visitar vocês novamente, mas fui impedido pelo diabo. E o que é isso? Perseguição, gente, perseguição. Paulo tentou muitas vezes ir em outros lugares, mas ele foi impedido. Por que Paulo foi preso? Perseguição. Paulo era perseguido porque pregava o evangelho de Cristo. E a perseguição é de quem? A perseguição não é do diabo? Quantas vezes ele pediu para que Jesus tirasse a perseguição? Quantas vezes Paulo tentava viajar, ir para alguns lugares e não ia porque as perseguições eram muito grandes? Acabou sendo preso. Mas mesmo preso, o evangelho de Cristo cresceu. Então, é por isso que nós devemos observar que nas adversidades tem um porquê. Para Paulo, muitas das suas cartas que ele escreveu, ele estava preso. Essa carta aqui de Tessalonicenses, ele não estava preso. Ele tentou ir, mas não deu certo por causa das perseguições. Mas ele não estava preso. A carta que ele escreveu aos Filipenses, ele estava preso. Então, muitas das cartas de Paulo, ele escreveu quando estava na prisão. E nós recebemos essas cartas. Essas cartas não foram só endereçadas para essas igrejas, elas foram endereçadas a nós. Entende? A importância do evangelho em meio às adversidades, em meio às lutas. Paulo está escrevendo carta, ele nunca imaginou que essa carta ia chegar na minha mão. Chegou na minha mão, chegou na tua mão. Você tem uma carta escrita por Paulo. Nós temos o alcance dessas cartas. E essas cartas nos ensinam a viver de acordo com a palavra do Senhor. Ela nos ensina a receber a palavra de Deus. Porque Paulo, nessas cartas, ele nos ensina a amar, ele nos ensina a ter fé, mas ele também nos corrige. E ele fala isso não segundo a sua própria palavra, mas de acordo com aquilo que Deus lhe orientava a fazer. E nós devemos receber não somente aquilo que queremos, porque tem algumas pessoas que só querem receber as partes boas da Bíblia. Aquilo que lhe corrige, ele não quer. Aquilo que a Bíblia condena, ele tenta dizer que não é. Quando nós estamos sendo pregados, quando ela está sendo pregado, a pessoa que não quer receber fica dizendo que as pessoas só apontam o erro dos outros, só sabem apontar os erros e começa a colocar desculpas, mas não aceita a palavra de Deus. O comentarista ele ressalta: receber a palavra é viver uma vida pautada nela, sem restrições. Muitos aceitam a palavra de Deus somente aquilo que é conveniente a si mesmo. Um evangelho diferente daquilo que foi vivido pela igreja primitiva. Nossa maior esperança não está na prosperidade desta vida, e sim de uma vida plena no porvir. Então, que nós possamos aceitar a palavra do Senhor nas nossas vidas. É preciso desejar e buscar a vontade de Deus. Aí aqui o apóstolo Pedro faz uma comparação entre o crente com o recém-nascido. Aí nós temos referência de 1 Pedro 2 e 2, 1 Coríntios 3 e 2 e Hebreus 5 e 13. Então nós vemos que Pedro fala sobre o leite, Paulo também fala sobre o leite. Só que Pedro, ele fala sobre o leite uma questão um pouco diferente da questão de Paulo. Pedro está falando para pessoas que estão iniciando, para pessoas que aceitaram Jesus, e ele fala, olha, nunca deixa de desejar o leite espiritual. Ou seja, ele está dizendo, nunca deixe de ser alimentado pela palavra de Deus. Nunca percam essa fome por esse leite espiritual. Presta atenção para o recém-nascido. O que é que ele faz? O recém-nascido, ele deseja muito leite. Ele chora, se esperneia, ele deseja aquele leite, porque aquele leite é o que vai lhe sustentar, é o que vai lhe dar fortalecimento. Então Pedro está dizendo, deseje o leite espiritual, porque esse leite espiritual é a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que vai dar sustento para vocês, é a palavra de Deus que vai dar maturidade para vocês. Então nunca deixe de desejar a palavra de Deus.
A pessoa que não deseja a palavra de Deus, ele está doente espiritualmente. Então, Pedro está dizendo para essas pessoas desejarem ardentemente o leite, desejarem a palavra, desejarem a doutrina da palavra de Deus para crescer na graça e no conhecimento. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3 e 2, ele já está corrigindo um grupo de pessoas que já eram para ter tido muito crescimento, já era para estar amadurecido, mas nem isso, nem leite eles estavam bebendo, nem o leite eles estavam bebendo, sabe? Aquelas pessoas que deixaram a palavra de Deus, e Paulo ainda corrige eles, olha, já era para vocês serem mestres, já era para vocês serem pessoas que ensinavam a palavra de Deus, mas vocês nem o leite bebem. É preciso desejar e buscar a vontade de Deus. 1 Pedro 2 e 2, ele vai falar sobre, para os cristãos, sobre se alimentar do leite, desejar o leite espiritual. E aí ele faz a comparação do recém-nascido. O recém-nascido, ele deseja leite. Ele vai desejar comer um frango assado? Não, ele não tem nem capacidade de ingerir aquilo. O seu corpo não aguenta aquilo. Então, o que o corpo de uma criança recém-nascida suporta? O leite materno. Então, a criança, ela é alimentada pelo leite materno. Quando ela vai crescendo, ela vai comendo alimentos mais fortes, porque o seu corpo vai precisando de outros ingredientes, outros nutrientes. Então, Pedro está dizendo, olha, desejem ardentemente o leite espiritual, porque é o alimento de vocês, ou seja, vocês precisam ler a palavra, vocês precisam da palavra, então se alimente da palavra, deseje ardentemente ser alimentado por essa palavra, para que vocês cresçam na graça, no conhecimento do Senhor. E Pedro faz essa comparação. Porque se a criança ela não se alimentar do leite, ela vai morrer. Porque o leite é seu único alimento. E o cristão não se alimentando da palavra de Deus, ele também vai morrer. Porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Então nós nunca podemos deixar de desejar o alimento, o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Pedro está falando para um tipo de gente, talvez novos convertidos, e ele está ali dando as instruções, doutrinando, ensinando. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3 e 2, já é diferente. Ele já está falando para um povo que ele já havia ensinado a palavra de Deus há muito tempo, ele já tinha alimentado aquele povo com leite. Ele está dizendo que aquele povo já era para receber alimento sólido, já era para receber alimento forte. Mas nem isso eles tinham capacidade de receber, porque estavam brigando. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. Sabe aquela coisa meninice que acontece no nosso meio, infelizmente? Sabe aquele tipo de pessoas que nunca adquirem maturidade espiritual? Tem 10 anos na igreja, tem 20 anos na igreja, mas você não pode falar nada com ele, que ele já disse que vai sair da igreja, que se zanga, que passa um monte de dias sem ir para a igreja, fica emburrado, se zanga com o líder, se zanga com o pastor, se intriga com alguém. Se alguém olhar com cara ruim para ele, ele não participa mais das coisas, não canta na igreja. Sabe aquele povo que dá trabalho na igreja a vida inteira? Que tem 20 anos de crente e às vezes você tem que ir na casa dele, buscar ele para ir para a igreja porque ele não vai. Se você passar uma semana sem visitar ele, já diz que o pastor não gosta, já diz que o pastor não está interessado. Não muda nunca e tem a vida inteira na igreja, está enraizado ali. Novos convertidos já chegaram, já cresceram, já foram para os campos missionários e ele continua naquela mesmice, na meninice, sabe? Na fofoquinha, na incredulidade, na falsidade. Falsidade. Então era esse povo que Paulo estava corrigindo, um povo falso, um povo que não tinha crescido espiritualmente. E aí Paulo, e aí, eu dei leite, nem leite vocês não suportam, nem leite vocês não estão prontos para tomar. Imagina alimento sólido, ainda estou com meninice, ainda estou com brincadeira. Não estavam levando as coisas sérias. Então que nós possamos ter maturidade, não sair zangando com qualquer coisa, não sair chutando
qualquer coisa que tem à nossa frente. Vamos ser maduros espiritualmente. Suportem uns aos outros, amem uns aos outros. Aí em Hebreus 5 e 13, o escritor vai dizer: porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Então, leite é para beber. Então, se você ainda hoje está querendo ser paparicado, se ainda hoje as pessoas têm que falar com você com jeitinho, para não lhe magoar, para não lhe decepcionar, então você é um bebê. Você é aquela pessoa que tem 20 anos de crente, mas é como se tivesse 2 anos, nunca mudou, nunca buscou ter experiência. E Paulo, ele adverte esse povo lá em Coríntios, porque eles estão desse jeito porque querem. Porque não busca ter um relacionamento com Deus, porque não busca ter intimidade com Deus, porque não busca se aprofundar. Porque quem se aprofunda na palavra não tem tempo para essas coisas. Quem está focado na palavra, não, eu não vi, eu não estava, eu não ouvi. Então, não tem tempo para esse tipo de coisa, para conversinha fiada. Então, que nós possamos crescer espiritualmente. Comentários vão surgir em toda a vida e nós temos que ser fortes para ouvir e suportar. Amém? É preciso saber lidar com os sofrimentos. Os crentes em Tessalônica sofreram por amor ao Evangelho. Então, eles souberam lidar com o sofrimento. O Evangelho lá não foi fácil. Então, eles souberam lidar com o sofrimento. Eu não sei qual é o tipo de sofrimento que você está tentando lidar. Mas neste momento eu acredito que Deus Todo-Poderoso vai lhe ajudar, vai lhe dar força para você sobressair, para você viver tudo isso e contar vitória e contar o milagre. Seja em qualquer área da tua vida, seja qual for o problema que você está enfrentando, o sofrimento, a adversidade, Deus vai te ajudar a passar por isso. Ele não te abandonou, Ele não desistiu de você, Ele está contigo em todo o tempo. Amém? E era isso que nós tínhamos para falar hoje sobre o livro de Tessalonicenses. Leia e estude, que você vai aprender muito da parte do Senhor. Vamos orar? Pai, neste momento nós te louvamos por mais esta aula e que o Senhor nos dá um entendimento da Tua Palavra, que nós possamos entender a Tua Palavra e aplicar ela nas nossas vidas. Tira de nós, Senhor, toda meninice, tudo aquilo que não te agrada, nos ajuda a crescer na graça, no conhecimento do Senhor, nos ajuda a estarmos focados na Tua Palavra, viver a Tua Palavra, pregar a Tua Palavra. Tira de nós o medo, a covardia, tira de nós tudo aquilo que não te agrada. Santifica o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, que tudo que há em nós seja completamente conservado e irrepreensível para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, Deus, toda sorte de bênção, nos enche de entendimento, de sabedoria, de fervor, de temor, de graça. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.